Vou me apresentando. Eu sou a Tatiane Tereza. Esse é o Tempo de História. Eu sou professora de História e mestre em História. E essa é a nossa última noite das lives da Consciência Negra. Foram 9 lives, com essa é a 9ª live, né, debatendo questões sobre a afrodescendência. Foram lives muito inspiradoras, com reflexões maravilhosas. Eu agradeço a todos os convidados que prontamente atenderam ao meu convite e muito gentilmente trocaram informações. E as lives acho que superaram as minhas expectativas, no sentido que a ideia era só levar uma reflexão, uma conversa para os meus alunos, principalmente para os meus alunos, mas para todas as pessoas que estão aqui no Tempo de História, que são muito bem-vindas. E as lives, assim, foram muito legais. Ontem a gente conversou com o professor Wallace de Deus, que falou sobre o inventário da capoeira. E o professor Wallace, ele falou sobre informações, né? A discussão foi para além da discussão da capoeira. E para quem perdeu as lives, basta ir no Tempo de História, no Instagram, que está no feed, está no IGTV. E assim, eu estou muito feliz. Eu espero que as pessoas que acompanharam, que estão vendo os vídeos, também tenham gostado. Eu espero que eu possa trazer futuramente novas reflexões. Quem já foi meu aluno sabe que muitas vezes eu trago muito mais inquietações, muito mais perguntas do que respostas. Acho que isso é muito da filosofia, né? Apesar de eu ser professora de história, mas a filosofia é meio isso, né? Você trazer mais perguntas, que a pergunta é inquietante, ela tira o seu sono e você vai atrás de respostas, e você vai buscando, e eu acho que viver é isso, você está constantemente aprendendo. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Roberta Massot, uma mulher maravilhosa, e ela vai falar sobre a importância da psicologia para as vidas negras. A Roberta, ela é graduada em psicologia pela Faculdade Maria Tereza, ela é pós-graduada em psicomotricidade pela Cândido Mendes, é especialista em Gestalt terapia pelo Centro de Gestalt Terapia Sandra Salomão. Eu vou convidar a Roberta para a nossa live, para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo. O som tá baixo? Ah, tá, peraí, deixa eu ver se pode ser deixa eu ver se pode ser aqui do microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Aí me avisem, vou chamar a Roberta aqui, se o som ainda estiver baixo, me avisem, por favor, para eu tentar consertar aqui. Deixa eu só conectar com a Roberta para a gente começar a conversar. Estão dizendo que o som tá bom? Então tá bom. Tá ótimo. Olá, boa noite. Entrar. Olá, Roberta, boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Saudade. Quanto tempo, né? Verdade, muito tempo. Melhor na sua companhia. Lhe agradeço por você ter aceitado conversar aqui. Você não quero sim, de pronto você aceitou. Eu fico muito, muito feliz. Eu sinto muito orgulho assim pela mulher que você se tornou. Só para dar uma contextualizada, assim, para quem não sabe, eu conheci a Roberta muito menina, né? Molequinha, né? Era a mascote do coral que a gente participava, assim. E a Roberta sempre com um sorriso contagiante, né? Uma risada contagiante. E hoje, assim, veio a Roberta, né? Dona de si, psicóloga formada, mãe de meninas lindas, esposa também. Assim, eu acho que é muito, muito legal, assim, acompanhar essa sua trajetória. Uma mulher negra empoderada, eu acho que isso é importante trazer para as meninas negras e não negras, verem mulheres como você. Eu fico assim, muito, muito feliz de a gente poder conversar. E o tempo do coral também foi um tempo de muito aprendizado, né? Porque assim, Ai, fala não. Muita cada, coisa. Muita cada aventura, muita troca.
muito crescimento. Verdade. E cada ensaio era assim, muito divertido, viagens, muita coisa boa. Uhum. E assim, a gente cresceu muito também, né? Assim, eu acho que, pelo menos para mim, o coral, além das amizades, das pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, a questão até de, sei lá, do tratamento da voz, né? Que eu, né, sendo professora, é uma coisa que é o meu instrumento de trabalho. Então, assim, foi um momento muito legal. Respiração, né? Respiração, impostação, presença de palco, né? Que, Uhum. né, você saber se comunicar. Foi uma época muito feliz que Sim. trouxe, né, pessoas como você. E assim, só para fazer uma introdução, às vezes eu falo muito na introdução, vou tentar me conter, Fica à mas, vontade, é mas assim, sua. só para dar uma contextualizada, porque quando eu comecei a pensar, né, nas pessoas para falar na live, eu assim, não, eu quero ouvir a Roberta, assim, né? Porque, assim, até no seu perfil você coloca que é uma psicóloga negra, né? Essa questão da afrodescendência está presente no seu trabalho. Há pouco tempo, acho que você teve um ciclo de palestras que falava, o nome acho que era Eu Não Sou Só Negro, quer dizer, uma reflexão a respeito da afrodescendência, que eu acho isso maravilhoso. E muitas vezes, né, a gente, né, os negros de modo geral, às vezes a gente não recorre a esse auxílio, né, da psicologia. E trazendo isso para o contexto das lives, uma pergunta que eu fiz para praticamente acho que todos os entrevistados era como era ser um homem ou uma mulher negro, em 2020 no Brasil. E uma resposta muito frequente foi as palavras resistência, obviamente, mas também a questão das incertezas e do medo. Né? E isso para Uhum. o psicológico é uma coisa muito angustiante. Né? Por mais que a palavra resistência pode ser usada num sentido positivo, resistência é porque você está fazendo uma força, né? Tá resistindo a uma força contrária a Sim. você o tempo todo. E isso me faz lembrar, só para ilustrar, uma conversa que eu tive com uma amiga minha muito querida, a professora Juliana, que é professora de inglês, num dos nossos almoços assim na escola, a gente estava falando justamente essa questão das crianças, né, de desde muito cedo ter que encarar também essa questão da discriminação, do racismo. E ela me descreveu uma cena de uma série que eu não assisto, né, mas eu não conhecia a cena, depois eu vi a cena, e as pessoas que estão acompanhando aqui também devem saber, a cena daquela série Grey's Anatomy, que tem um menino Hum. negro, o menino negro tá com as mãos, né, atrás da cabeça, ele fala o nome dele inteiro, e ele diz, eu sou fulano de tal, eu tenho 13 anos, eu não tenho nenhuma arma que possa te ferir. E quando abre a cena, né, aí a gente percebe que não é exatamente uma abordagem policial, ele está na frente do pai e da mãe, que estão dando instruções de como ele deveria agir numa abordagem policial. A Sim. mãe, a mãe dizia, olha, você tem que deixar suas mãos num local onde os policiais podem ver, você tem que agir assim, tem que agir dessa Não maneira, pode correr. não pode correr, não importa o que seus amigos brancos façam, mas você não pode correr. Uhum. E o pai falava também assim, você tem que controlar suas emoções, você tem que ser educado, você não pode responder e controle as suas emoções. Isso é muito forte. E isso é Sim. uma situação que nós negros vivemos todos os dias. Né? De uma maneira ou de outra, a gente é bombardeado e, de certa forma, a gente sofre violências, tanto físicas quanto simbólicas e psicológicas, que a gente sempre tem que se controlar. Né? Porque a gente nunca. Porque a nossa reação pode ser interpretada de uma maneira equivocada e a gente pode acabar sofrendo consequências muito graves em relação a isso. Né? E, Uhum. e eu me lembro que essa minha amiga, ela estava muito comovida, e ela é uma mulher branca, bem branquinha por sinal, e ela muito comovida, porque às vezes isso não é uma realidade, ou talvez não dessa maneira, para pessoas não negras. Né? Sim. E eu fico pensando em pais que, além da dificuldade, né, de serem pais, eles, na educação dos filhos, que é uma questão que não é fácil, né, educar uma criança, ainda tem que se preocupar com isso. Então, muitas vezes você sai do aspecto lúdico da criança para você trazer uma realidade que aquela criança, a partir do momento que ela está fora do círculo, né, familiar, ela vai ter que viver. E, por um outro lado também, isso me faz pensar na situação onde, quando, né, nessas questões do controle das emoções,
me faz pensar de uma situação que eu vivi na minha escola. Eu ouvi, né, na sala dos professores, numa das minhas escolas, de um professor que já está aposentado, mas um professor de humanas, né, um professor de geografia, Uhum. que ele virou e falou assim: mas o racismo no Brasil não é um racismo. Não, a discriminação no Brasil não é racial, ela é social. E sabe aquilo que dói no seu ouvido, né? Aí eu parei, respirei, no sentido do controle das emoções, né? Uhum. Aí eu falei assim, Muita respirada funda mesmo, que às aí eu vezes a falei, gente precisa dar, né? né? Aí eu virei e falei assim, eu não concordo, mas deixa pra lá. Sabe, que tem uma hora que você tá de saco cheio, né? Uhum. Eu fiquei pensando, gente, é um senhor, né? Como que ele viveu tantas coisas na vida dele e ele não se deu conta do que é a realidade do país dele. E isso Ele me é faz preto ou pensar, branco? Uma ele dúvida. é branco, nordestino, Ah, tá. e me faz pensar numa outra questão também, que quando a gente fala de discriminação, racismo no Brasil, as pessoas pensam que, mas o branco pobre sofre tanto quanto o negro, né? Uhum. E me traz uma outra questão que eu, uma vez, vendo uma live do Silvio de Almeida, ele falou de uma escritora chamada Michelle Alexander, que traz uma discussão que é anterior, que desde os anos 70 o Debois já falava, que era o tal do salário psicológico. E eu achei isso muito interessante, né? Porque esse salário psicológico seria justamente a situação que muitas vezes um branco, mesmo sendo pobre, ou numa condição social igual de um pobre preto, ele pensa nessa questão do salário psicológico. É como se ele tivesse um pagamento extra por ele Uhum. entender que ele não é negro e por isso ele estaria num patamar superior, né? Ele teria um Sim. benefício a mais que ele não teria que lidar com questões de um negro. E isso, né, fazer um gancho, né, mal comparando, eu acho que isso também se apresenta em situações para nós, mulheres negras, com a bendita questão do cabelo, né? Que o cabelo é uma questão para as mulheres negras, aonde Ou se muitas é. vezes eu vejo mulheres brancas, né, não todas, obviamente, mas se sentindo melhores que mulheres negras por conta da textura do cabelo, né? Uhum. Eu já vi situações assim, que você chega num local, às vezes um local exige uma certa vestimenta, e mulheres brancas, talvez num sentido de autoafirmar, um tal de jogar cabelo para lá, jogar o cabelo para cá, e você fica assim, mas por que disso, né? E eu acho até ruim para as mulheres brancas, porque é como se elas fossem reduzidas só à questão do cabelo, né? Então, se ela não, Uhum. por uma questão doida da vida, ela perde o cabelo, então ela perde o chão, ela perde o sentido da vida, né? Então, assim, são questões que muitas vezes podem parecer banais para as pessoas, mas são coisas que estão sempre sendo impostas a nós negros, né? E eu me lembro de uma situação que, quando a pessoa fala que o racismo é só social, a gente vê situações como, não só, né, fora do Brasil, como a questão do George Floyd ou outras, mas como a gente acabou de ver uma vereadora em Joinville ameaçada de morte por ser negra e ter ganho as eleições. A gente vê um menino de 14 anos ser exterminado dentro de casa. O João Pedro, aí eu fico pensando, as crianças negras hoje em dia não têm nem direito a se protegerem dentro das suas próprias casas, né? Uhum. Especialmente se a casa, né, apresentar características, como era a casa onde ele estava, da tia dele, piscina, uma área de lazer, justamente para manter a criança dentro de casa, para ela não querer ir para a rua, e a criança é exterminada. E às vezes a criança, né, a gente já viu casos de crianças morrerem dentro do ventre da mãe por balas perdidas, mães negras. Então, assim, aí trazendo, né, para a questão da nossa live, eu fico pensando nessas questões todas, que quando a gente tem que resistir, a gente vive com incerteza, a gente vive com medo, e como a gente vai manter a nossa sanidade mental, né? Aí, assim, Sim. trazendo, né, para te dar a palavra, que eu já falei muito, trazendo para né, para nossa live, porque isso é muito exaustivo, né? Consome os negros. Isso é todos os dias. Então, assim, eu acho que eu queria que você comentasse com a gente como que a psicologia ela pode ser uma aliada nesse sentido, né? Como que nós negros podemos buscar o auxílio de psicólogos
no sentido de ter uma ajuda especializada, né, dentro dos conflitos que a gente, internos, né, e externos que a gente Uhum. enfrenta. E também da importância de se ter psicólogos, dos negros terem psicólogos e psicólogas negras atendendo a eles. Então, assim, muito obrigada e a palavra é sua. Ó, primeiramente, obrigada, né? Já dei boa noite, então muito obrigada pelo convite, estou muito Nada, que honrada de estar isso. aqui com você, né? Com vocês. Boa noite mais uma vez para aqueles que estão chegando. Você foi falando, né? Eu fui pensando um Uhum. monte de coisa aqui. E eu gostaria de compartilhar uma coisa, né? Eu sempre tive o sonho de ter filho, né? Meu sonho era ter um menino. E com o decorrer desses anos, com tudo que eu tenho presenciado, e principalmente, não sei se você chegou a ver Olhos que Condenam, chegou a ver essa Não, não, minissérie? ainda não tive estômago, Roberta. Confesso que assim, não tive estrutura emocional para. Sim. E quando eu vi essa minissérie, gente, assim, para mim, não veja à noite, né? É uma dica para quem está aqui. Não veja à noite, porque assim, é de tirar o fôlego mesmo, sabe? É um misto de sentimentos, de raiva, de ódio, de impotência, de tristeza, né? Porque pensar que naquele ano, né, anos atrás, aqueles meninos sofreram aquilo que eles sofreram, aquela injustiça, e ver que hoje, né, meninos pretos são reconhecidos por uma foto no Uhum, Facebook, mesmo não uhum, tendo passagem, não tendo nada, mesmo confirmando, né, que ele não estava naquele local, né, que ele estava trabalhando, então que estava numa festa, estava na casa da família, enfim, né, mesmo assim, aquele menino é preso. Né? Então, depois que eu vi essa série, eu agradeci muito a Deus. Falei, meu Deus, obrigada porque eu não tive filho. Né? Porque, de verdade, eu não sei como seria. uhum, Né? Um medo muito grande. Né? Você falou essa questão da gente, dos pretos, né, fazerem terapia. Eu acho importantíssimo, assim, porque, não sei se vocês sabem, né, nós temos a tendência maior, né, ter problemas cardíacos e sermos hipertensos. Né? E se a gente parar para analisar o porquê disso, é porque geralmente é hereditário. Né? uhum, Então, se a gente parar para analisar a violência que a gente sofreu, né, desde de quando o preto era preto, né, quando começou a nascer o nosso grupo ali, né, e foi gerando, era muito estresse. Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, porque veio o navio negreiro, né, eles pegaram lá os pretos, botaram no navio negreiro, e às vezes as pessoas devem pensar o quê? Ah, deve vir o quê? No ah, iate, né? no Vieram no transatlântico, cruzeiro, no né? Vieram no cruzeiro. cruzeiro, né? Recebendo massagem. Não, né? Eles vieram ali tudo apertado, né? Num lugar onde cabia, sei lá, 10 pessoas, eles botavam 50, 60, sabe? Dias sem comer, não podiam sair nem para defecar, nem para Uhum, urinar, né? Tinham que fazer ali mesmo. Eu acho que o banho era uma, duas vezes. Então, assim, é de uma extrema violência, né? De você ser tirado da sua família, né? Você ser capturado, você ser estuprado, você é tanta violência, uhum, né? E isso faz muito sentido hoje pensar o porquê nós temos a maior tendência, né, de infarto, de problemas cardíacos e hipertensão, né? Eu acho muito importante uma pessoa preta ter psicólogos pretos, sim, né? Mas é uma coisa que eu tenho falado muito. Ontem mesmo, né, eu fiz uma live, falei isso para os psicólogos brancos, né? Por favor, não diminuam a nossa dor, sabe? Escute a nossa dor como se não, sendo real, sendo algo real, né? uhum, Porque muitas vezes até acho que minha amiga entrou aí, né, que ela tá traumatizada assim, porque ela compartilhou um caso de racismo na terapia dela, a psicóloga dela uhum, é branca, né? E a psicóloga falou: não, não foi isso, né? Tipo uma coisa da sua cabeça, uhum, né? Então, assim, validar a dor do outro é o mínimo que nós podemos fazer. Né? Eu tive a sorte de ter a minha psicóloga na época branca, né? E foi a partir dela, a partir dessa terapia, né, que nós começamos a trabalhar essas questões raciais, né? E como foi importante assim para mim até
até hoje, assim, né? Hoje nós somos amigas, e até hoje ela me ajuda muito nessa questão, porque é o que eu falo, assim, eu ainda estou em construção, Aham. sabe? Ainda estou em construção, porque como você falou, na escola, né? Acho que é o período mais cruel da vida de uma criança, né? Que é tanta coisa, é tanta implicância, é fuscão preto, não sei o que te chamavam você, né? Mas fuscão preto, cabelo de bombril, macaca, né? Beiçuda, às vezes chegava perto e ficava, né, o pessoal fazendo que estava com falta de ar, por nariz, né, ser Aham. largo. Então, assim, são muitos, hoje chamado de bullying, né, mas racismo, que a gente Ah, sofreu e que a gente teve que se virar, teve que se reinventar, né, e é onde eu falo e vejo como nós somos resilientes, né, porque por mais que nós passemos, né, coisas terríveis, que tem muitas coisas piores até, né, nós estamos aqui, hoje formadas, né, como você falou, chegamos até aqui, né, e eu acho que é muito importante, assim, se você, está vendo aí, você preto, né, não tem abertura para falar com uma pessoa branca, né, sobre a sua dor, procure então uma pessoa preta para você se unir, né, procura uma pessoa preta para você desabafar. Hoje o que eu acho legal também nisso tudo, Tati, é ver assim como nós estamos assim, a gente está se expandindo cada vez mais, né? Podendo falar cada vez mais. A gente não está mais calando, né? sim, A gente não sim. está mais se escondendo, né? E isso é muito legal, assim, ver como as pessoas também têm nos abraçado. Uma coisa que eu gosto muito é do nós, sabe? Eu não gosto daquela coisa de nós e eles, né? Aham. Igual o Malcolm X, né? E o Luther King, assim. Eu sou muito pro lado do Luther King, né? Porque eu prezo isso, eu quero ver o amor, eu quero ver a união, sabe? Quero ver um ajudando o outro, né? Tem aquela frase de, somos todos iguais. Não somos, gente, não somos todos iguais, né? É isso aí que você falou do seu, acho que professor, né? Que falou que Sim, um que professor nesse exercício, que trabalhava na minha escola, já está aposentado, mas é. graças a Deus por isso, que ele se apresentou para evitar ficar falando besteira, mas assim, é onde entra a desvalidação. Porque se uma pessoa, imagina só, né, se um professor, se um pastor, se um padre, enfim, uma pessoa que está ali influenciando, né, até mesmo Uhum, criança, adolescente, aquilo fica com um peso, né? Fica com um peso, fica com uma verdade, de tipo, racismo não existe. Né? Então, exatamente. realmente, é invenção da Tati, é invenção da Roberta, é invenção, né, de quem quer que seja. Né? Mas agora eu que estou falando muito, pode ir. Não, vamos trocando, que Não, senão vou ficar aqui. não, Ó. mas eu adoro, eu gosto de gente que fala. Mas assim, isso que você falou, né, a respeito do navio negreiro, né, porque história tem muito disso, né, porque a gente trabalha muito com teoria, né, Uhum, você lê é uma coisa fria, né, você pegar um livro e ler é uma sim. coisa fria, você trabalha com dados, 4 milhões de escravos vieram para o Brasil, então, e teve uma época que eu trabalhava com uma disciplina, só para ilustrar rapidinho, que era voltada para a questão da afrodescendência e da questão indígena. E teve um dia que eu fiz assim, uma coletânea de trechinhos de filmes, e num deles era o Amistê, que é o filme que trata, né, de negros que estavam vindo no navio negreiro, eles conseguem tomar o controle do navio e vão parar na costa dos Estados Unidos, né? Então o filme se passa no julgamento. E quando passou a cena do navio negreiro, teve uma turma que não aguentou ver. Alguns pediam para sair, para baixar a cabeça, porque quando a gente fala na teoria, como você disse, as pessoas acham que eles vieram no cruzeiro, alguma coisa nesse sentido. Uhum, Mas, em um filme, né, que tem uma licença poética, que não é realidade, que a questão foi muito pior, quando a pessoa visualiza, vê que a situação é muito, muito mais complicada. sim. Quando a pessoa tem essa dimensão, vê que a gente não está brincando quando a gente fala sobre as questões raciais que, infelizmente, ainda não estão resolvidas no nosso país. Mas, Uhum, prosseguindo aqui, é uma questão assim que eu fico pensando a respeito da questão da aceitação, né? Eu trabalho com adolescentes, né? Eu tenho turmas de oitavo até terceiro ano,
Então, são grupos que vão de 12, 13 anos até 18 anos, que é um momento complicado, né? Na vida, como você falou, é bullying, é racismo, é uma série de questões. E os adolescentes, eles muitas vezes não são mais tratados como crianças, mas também não são adultos, eles estão ali naquele meio termo. Já a adolescência em si já é conflituosa por ela própria, e acrescido com a questão né, da identidade. Aí eu queria assim, que você comentasse como que a psicologia, né, um acompanhamento psicológico pode auxiliar nesse sentido, né, dos jovens, dos adolescentes, fazerem um trabalho de autoaceitação. Não gosto muito da palavra aceitação, que parece que tipo assim, não tem mais jeito, eu vou aceitar desse jeito. Mas no sentido Uhum. de construção de uma identidade, de saber lidar de uma forma um pouco mais tranquila com as questões raciais, com as questões de discriminação. Eu acho que entra também um pouquinho até na autoestima, né, Tati? Porque esse nosso padrão, por muitos e muitos anos, não era visto como um padrão de beleza, né? O padrão de beleza sempre foi uma pessoa branca, cabelo liso, né, de olhos claros. Sempre foi mais aquela coisa bem europeia mesmo, né? Uhum. E hoje nós temos, graças a Deus por isso, né, e graças aos nossos ancestrais, né, que estão ali, sempre lutaram, né, até chegar aos dias de hoje, hoje nós podemos ver que nós somos valorizados, que a nossa beleza é valorizada. Por exemplo, antigamente, o nosso cabelo era só chamado de cabelo duro, né? O Verdade, cabelo crespo está sendo agora. É verdade. agora que eles chamam. Tipo, minha mãe tem 75 anos, ela não fala cabelo crespo. Eu sempre corrijo ela. Sempre corrijo. Mãe, não é cabelo duro, é cabelo crespo. É cabelo duro, é cabelo. Mas eu sempre cresci ouvindo que eu tinha cabelo duro. Sim, Eu sim. sempre eu cresci ouvindo que minha cor era feia, sabe? Então, assim, como eu falei, o nariz, a boca, né, são estereótipos que não eram um padrão de beleza, né? E que eu acho importante, eu acho que entra na autoaceitação mesmo, né? Porque na terapia a gente vai trabalhando para nós nos conhecermos cada vez mais, né? Trabalhar a nossa força, a nossa potência, né? Saber que podemos ser fracos também, porque eu acho que é um peso muito grande Uhum. que o povo preto tem, Sim, né? Que a sim, gente tem sim. que ser forte, Sim, custa o sim, que sim. custar, você tem que ser forte. Não, eu atendo 3 meninas pretas, né? E é muito interessante porque elas, o histórico é muito isso, assim, sabe? Não, eu não posso chorar porque eu tenho que ser forte. Não, Uhum. eu tenho que ser, sabe? Tem que ser forte, isso virou um lema de família, né? E Uhum. por que que a gente precisa ser forte? Se a gente olhar para a história, você que, né, é muito mais entendida do que eu, né? E sabe o porquê? É por tudo que a Uhum. gente passou, poxa, a gente olha assim e fala, caramba, como que eles aguentaram, sabe? Como que eles conseguiram? Tinha que ser forte mesmo, né? Uhum. Mas chega a ser assim cruel, como por exemplo a violência obstétrica, né? O É. maior índice de violência obstétrica são de mulheres pretas, sabe? Sim. E não só obstétricas, né? Acho que violência de qualquer área, assim, em relação à saúde, né? Porque Uhum. nós não somos muito valorizados, não éramos, né? Agora estamos. E uma das coisas que eu falo muito também é a questão da representatividade. Isso é muito importante, assim, eu fico muito feliz. Não sei qual escola que você dá aula. Eu trabalho com duas escolas, uma da rede municipal pública e a outra da rede estadual também pública. Então, assim, Uhum. muitos dos meus alunos vêm de comunidades, né? São alunos tanto em São Gonçalo, né, que fica, para quem não é do Rio, na região metropolitana do Rio, e a outra fica na Tijuca, que também é região metropolitana do Rio. Assim, eu fico muito feliz por terem você como exemplo, sabe? Porque, assim, é difícil. Hoje mesmo uma mulher no grupo da escola da minha filha colocou isso. Gente, a diretora tem que... E eu achei interessante porque ela é branca, Uhum. né? E ela botou assim, gente, muita coisa na escola tem que mudar. E uma das coisas é começar a colocar professores pretos, porque lá não tem. Desde a minha época, eu estudei lá quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu tô com Nossa. 35. Então, assim, desde a minha época, nunca teve um professor preto naquela escola.
sabe? E esses dias, quando no início do ano eu já estava falando sobre isso, né? Logo que entrou a pandemia, eu falei assim, não, assim que acabar eu vou lá, vou conversar com a diretora e perguntar o porquê disso, sabe? Porque é Uhum. importante ter essa representatividade. Olhar para, não, poxa, olha só, eu posso chegar ali, né? Eu posso ser psicóloga, eu posso ser médica, eu posso ser enfermeira, eu posso não desmerecendo as outras profissões, né? Por exemplo, gari, né, diarista, mas para a gente entender, vocês crianças, se vocês estiverem aí, né, vocês entenderem que nós podemos chegar em lugares muito mais altos, sabe? Então estude, se esforce, não ouça. Muitas vezes eu lembro que o Malcolm X, né, eu vi um documentário dele e ele falou que na época ele queria ser advogado e ele contou esse sonho para um professor, e o professor falou para ele: "Não, isso não é lugar para você", né? E acabou com o sonho dele ali. Ele tomou aquilo como uma verdade. Então, assim, lugar de preto é onde ele quer estar, né? A partir do momento que você se esforçar, que você estudar, você pode chegar onde você quiser. Você pode ser um médico, você pode ser um juiz, você pode ser o que você quiser, sabe? Então, assim, não desista. Eu acho que eu acabei falando demais e não te respondi, Nada, nada, né? respondeu, claro que Respondi, respondeu. mas acabei me perdendo, mas é isso, assim. Não, que você falou que, né, que a questão, né, de como a psicologia pode ajudar na nossa autoaceitação, na Ah, nossa sim. construção, que você falou da Então, questão da autoestima, né? sim, e eu vou compartilhar aqui, né? Eu, Roberta, eu tem pouco tempo que eu passei a me aceitar, né? Inclusive, como eu falei, foi essa terapeuta que me ajudou muito, né? Muito mesmo. E lá onde eu tive terapia com ela, é um curso, essa especialização que eu fiz, né? Esse curso de Gestalt terapia. E só tinha eu e mais uma de preta na instituição, Uhum. né? Como psicólogas, porque tem a secretária e a moça da faxina. E eu lembro que na terapia eu sempre ficava, né, no curso a gente tem que atender, né, que é estágio. E eu sempre ficava postergando, né, empurrava com a barriga, empurrava, empurrava, empurrava. E onde a Renata começou falando, não, tem alguma coisa aí, né? E ela começou, Roberto, mas o que está acontecendo? Né, o porquê disso? E foi puxando até que a gente chegou nessa questão racial, né? Uhum. E eu lembro até hoje, assim, no dia eu falei para ela, olha, que eu tenho muito medo da pessoa chegar aqui, porque ela é Zona Sul, né, em Botafogo, essa instituição. Uhum. E lá, assim, eu não, acho que só chegou um cliente preto também, né? E meu medo era da pessoa chegar, ver que era uma psicóloga preta e não querer ser atendida por mim. Sim, sim. Então, por isso que eu ficava empurrando o cavalo, assim, totalmente inconsciente, né? Na terapia que eu fui me dar conta disso. Por isso que é importante fazer terapia, gente, né? Então, assim, quando eu me dei conta disso, né? E a gente foi trabalhando a baixa autoestima por conta de N coisas que eu sofri, é, por questões raciais. E quando eu fui me dando conta disso, assim, de saber a profissional que eu sou, independente da minha cor, né, independente de onde eu vim, porque eu era a única de São Gonçalo, né, então assim, eu comecei a fazer contato com a minha força, fazer contato com a minha potência, a fazer contato com o meu intelecto, sabe? E foi onde foi me dando força. Falar, não, agora eu estou pronta para atender, né? E o que o destino fez? O universo jogou logo uma mulher enorme, loura, linda, um corpaço, sabe? Eu acho que para ver se eu ia correr ou se eu ia ficar, né? E foi lindo o trabalho, assim, foi lindo o processo, né? Ela até hoje, ela nem é minha cliente, hoje ela está morando até lá nos Estados Unidos, né? E até hoje ela fala, você é minha psicóloga, você é minha psicóloga. Isso é muito, assim, é muita gratidão, sabe, que eu tenho, né? E de poder me ver, assim, crescendo, de poder, por exemplo, o meu cabelo, né? Hoje está escondido aqui, Tá lindo, eu adorei mas esse turbante. Lindo, lindo. minha filha, agora eu não quero outra vida. Comecei a usar ontem, não quero outra vida, sabe? Porque é isso, assim, eu tô me identificando cada vez mais. Ontem eu falei na live isso, eu tava me sentindo uma rainha, né? Quando eu coloquei esse turbante, o outro, E né? tava mesmo, eu vi a foto, tava lindo, lindo, Eu lindo. tava me sentindo uma rainha, assim, super empoderada, sabe? Porque é como se eu tivesse fazendo contato e resgatando essa ancestralidade, sabe? E isso é muito gostoso, né? De deixar o meu cabelo natural.
Eu até queria botar minhas tranças, só que agora eu não vou poder, infelizmente, porque tem que ter 4 dedinhos na lateral, né? Pelo menos para botar as tranças que eu quero. E não vai Aham. dar para botar agora por causa disso, o cabelo tá muito curtinho. Então, assim, e quando eu falo que eu tô em construção, é porque eu tô de verdade, né? Porque tem dias que eu tô lá embaixo e tem dias lá em cima, coisas que, por exemplo, esses exemplos que você citou, né, de pessoas que sofreram racismo, mexe muito comigo. Às vezes tem pretos que falam assim, ai, mas eu nunca sofri racismo, Uhum. né? Mas eu acho que é a dificuldade de entrar em contato com a dor, porque a dor é muito grande, Sim. né? E é uma coisa que eu sempre falo, se eu vejo na televisão uma pessoa que sofreu racismo, uma pessoa que foi morta, como esses meninos, né, e meninas que foram mortos e, por exemplo, a vida do Miguel, daquele menino Miguel, né, de 5 anos, gente, até hoje aquela pessoa está solta, eu não consigo me conformar, sabe, porque eu Sim. tenho certeza que se fosse ao contrário, a empregada estaria É, presa. Sabe? com Então a gente certeza. vive num país, a gente vive num mundo que eu sinceramente eu não consigo entender, eu não consigo aceitar essas coisas, eu não consigo. Uhum. Eu fico revoltada demais, porque eu lembro que eu fiquei dias sem dormir por causa desse menino, pensando na dor daquela mãe. Teve que sair com o cachorro, né, trabalhando em plena pandemia, teve que sair com o cachorro, Sim. deixar o filho dela aos cuidados daquela mulher, Uhum. né? E quando eu comecei a colocar, né, que vidas pretas importam, muita gente veio falar assim, ah, mas vidas brancas também importam, todas as vidas importam, né? É onde entra o famoso mimimi, né? Sim, sim, sim. E eu falei, gente, realmente, eu concordo que todas as vidas importam, mas você já parou para analisar quais são as vidas que mais morrem, que mais são, me ajuda aí, São é, exterminadas, né? São assassinadas, assassinadas. sabe? Sim. Já parou para analisar que quando essas vidas são assassinadas, muitas vezes não tem valor nenhum para a sociedade? É só mais um corpo, sabe? Eu vi, não sei se vocês estão aqui assistiram, eu tô toda hora aqui, gente, porque tá caindo. Aham. Não sei se vocês assistiram a 13ª emenda. Não, não, ainda não. Assistiu? Tá lá na Tá minha na playlist, Netflix. mas ainda não assisti. Assim, é uma coisa muito surreal. Acho que se você está aqui, né, tem dúvida de que racismo existe, veja a 13ª emenda também, né? Porque é muito surreal, assim, de tudo que eles fizeram, de tudo que eles tramaram, né, para nos colocar como as pessoas ruins, como os podres, como os assassinos, como os estupradores, né? E se a gente parar para ler a história, né, vê que é o contrário, né? Que Exatamente. quem nos violentou sei lá, de nascido foram eles, né? Às vezes até eu entendo um pouco a revolta, né? A raiva do Malcolm X, né? Porque realmente é de tirar o fôlego, assim, né? É claro, a gente não pode generalizar, né? Sim, Não são todos os brancos que não prestam, sim, assim como não são todos os pretos que prestam, enfim, sim, sim, sim. né? Mas, assim, é de uma violência tão tamanha, tão surreal, sabe? Que sinceramente, eu fico sem palavras. O porquê de tanta violência, assim, com a gente, sabe? O porquê de tanto ódio, o porquê de tanta desumanidade, né? Então, se vocês não viram, assistam, que é importante. E assim, quando. Tem gente falando aqui. É série, é série. Não, é série. É um documentário. Um documentário, 13ª emenda. E assim, quando você fala, né, dessa questão da violência simbólica, da violência física mesmo, da violência psicológica, e vai me lembrar também de uma outra série, que é mais light, assim, que também tem no Netflix, do Raio Negro, que é um super-herói, Ah, né? comecei a ver. Aham. Meio no sentido do Pantera Negra, assim, né? E é muito mais do que uma série de super-herói, né? Porque as questões raciais são colocadas a todo tempo. Sim. E nessa questão, né, do controle das emoções, me faz lembrar uma cena que o Raio Negro, para quem não viu a série, ele é o professor de uma escola e ao mesmo tempo diretor. E ele é tem poderes, né? Ele é um meta-humano, ele tem superpoderes. Só que as pessoas não sabem.
E tem uma cena que é muito interessante, que os policiais estão, né, abordando um aluno de uma forma meio truculenta, ele vem argumentar com os policiais e ele apanha na frente dos alunos da escola inteira. E essa cena acho que é muito metafórica, porque ele apanha, ele tem poderes para revidar e, né, destruir aquilo tudo, e ele respira nessa situação de controlar as Uhum, emoções, né? E é o que a gente faz, né? Os negros estão sim. o tempo todo respirando. Aí, eu estava até conversando com um professor que falou aqui na live, né, quando ele falou do cinema negro, o professor Márcio, que a gente falando dessa questão que parece que os brasileiros são passivos, os negros são passivos, mas eu acho que, às vezes, eu fico pensando que a gente sabe muito bem que o grau de violência que o negro sofre, e se ele for revidar a altura com a qual ele sofre a violência, ele sabe que ele vai ser exterminado. Ele sabe que ele vai Uhum, ser massacrado. Então a gente, talvez num mecanismo de defesa, né, a gente para, pensa, respira, porque numa situação você passa da vítima para o agressor. Você passa da sim. vítima para o culpado, o suspeito, né? Acho que a gente vive numa linha muito tênue. Mas deixa eu te perguntar também, dentro dessa situação toda que a gente vive, eu trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, e eu queria saber se você pudesse dar uma dica, uma luz, assim, de quando que é o momento, dentro das nossas angústias, para a gente ver qual seria um momento que a gente deve falar assim, não estou sabendo lidar, e esse é o momento para eu procurar uma ajuda profissional, para eu procurar um psicólogo. Assim, qual é o momento que você acha que seria o apropriado para a gente entender que a gente não precisa lidar com tudo isso sozinho? É importante buscar Uhum. uma ajuda profissional. Olha, Tati, eu costumo dizer que desde sempre, sabe? Até quero fazer propaganda profissional, mas eu fico pensando assim, se todas as pessoas, ou pelo menos a metade, né, da Uhum, população fizesse terapia, as coisas seriam muito mais fáceis, sabe? Porque assim, na terapia a gente aprende, como eu falei, né? Desculpa, a reconhecer a nossa força, mas também a nossa fraqueza, a uhum, saber que nós podemos sentir, como você falou, né? Essa coisa da emoção, não, não, isso aqui não. Principalmente para homem, acho que o homem sofre muito mais, e homem preto, pior ainda, sim, né? Que sim. tem que ser forte, não pode chorar, né? Tem essas coisas bem machistas também, né? Uhum, Então, a gente aprende que a gente pode sentir. A gente pode sentir raiva, a gente pode sentir tristeza, a gente pode ficar decepcionado, uhum, né? A gente pode sentir ciúme, a gente pode sentir inveja, né? Porque são sentimentos que não são bem vistos, né, pela sociedade, uhum, mas que a gente aprende que sentimento a gente sente e ponto. O que a gente vai fazer a partir daí são outros 500. Então, assim, eu acho que é, uma das coisas muito importantes, né, para vocês, adolescentes, crianças e nós, adultos, também, é ver assim, como eu estou me sentindo hoje, sabe? Quem eu sou hoje, né? O que eu uhum, posso fazer de melhor, quem eu posso ser, onde eu posso chegar, quais são os meus medos, sabe? E se questionando, e a partir daí se sentir muito perdido, né? uhum, Procura ajuda, né? Ver como que você tá, como que você reage diante a, por exemplo, algum tipo de violência, né? Se você ficar mais deprimido, se você ficar mais agressivo, né? Então, acho que tudo isso, a terapia ajuda e envolve muitas coisas importantes, sabe? E eu acho que para nós, então, pessoas pretas, é essencial, assim, nessa sociedade que a gente vive, né? Tão violenta, tão racista, tão estão cheios de tantos preconceitos, sim, sim, né? sim. Então, por isso que eu acho importante, assim, e falo sempre isso, né? Acho que desde sempre a gente tem que fazer terapia. Tem pessoas que falam, não, mas eu não preciso. Né? Já ouvi amigas que falavam isso, não, mas eu não preciso, Bem minha vida é ótima. resolvido, tá E ótimo. depois, quando entrou, caraca, amiga, eu quero outra vida, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa aqui dentro. Né? Porque às vezes são traumas que a gente até esquece, né? Que a gente Uhum. vivenciou na infância, na adolescência, e que a gente esquece. Né? Então, acho isso muito importante, assim. Procurem, façam terapia. E isso aproveitando o seu gancho, assim, né? Das pessoas que falam assim, não, tô bem resolvida, não preciso.
Até a página 2. Aí eu fico pensando, acho que você meio que respondeu, mas ainda existe muito preconceito com o tratamento psicológico, assim, né? Da pessoa achar assim, ai, não preciso, ou associar com loucura, né? Apesar que Muito. psicologia e psiquiatria são, né, áreas distintas, mas Distante. as pessoas têm ainda muito receio de procurar uma ajuda especializada no psicólogo com medo de ser taxado como maluco ou alguma coisa nesse sentido. Sim, com certeza, muita coisa. E eu acho que assim, uma das piores, um dos piores grupos de pessoas, né, Uhum, que tem mais resistência, né, a uhum. procurar ajuda terapêutica e até psicoterapêutica por exemplo, de um psiquiatra, são os religiosos, né? Não é mesmo? Tanto evangélicos quanto católicos. Sim, porque fica naquela crença assim, por isso que eu falo até que são religiosos, né? Porque fica naquele mundo fechado de que, não, esses dias eu ouvi que depressão era do diabo, sabe? Eu falei, Nossa. gente, depressão é uma doença, assim como um câncer, assim como uma AIDS, assim como uma enxaqueca, sabe? É uma coisa séria, é uma coisa que Uhum, tem que ser tratada, né? É, assim, antigamente, né, nossos ancestrais até acreditavam nisso, né, que quando uma pessoa ficava doente é porque tiveram, sei lá, pecaram, mas, poxa, isso em mil e não sei quanto, aham, sabe? aham, Olha, aham. olha como a medicina avançou, né? Olha os recursos que nós temos agora. Então, assim, é sair um pouco da caixinha, né? Quando eu ouço isso, eu chego a ficar nervosa, né? Aham. Porque é uma doença muito séria, uma doença que, se não for tratada, a pessoa pode até se matar, né? Ano passado, a gente teve um colega meu, né, psicólogo, homossexual, né, e era uma das questões dele, assim, muito difíceis na vida dele, porque a família não aceitava, né, e ele perdeu o companheiro dele de anos, que ele amava muito, e com isso ele entrou numa depressão profunda, e mesmo ele se tratando, ele não conseguiu, né, Nossa. sobreviver, assim, porque ele acabou se suicidando. Então, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito pesada, né? A gente precisa olhar para a depressão com carinho, né? Olhar e falar, não, ele quer chamar atenção, ela quer chamar atenção. Sim, Então, sim, vamos sim. parar, vamos ouvir, né? Assim como crianças ou adolescentes, né? Muitas vezes agitados, às vezes os pais falam assim, não, só quer aparecer, só quer Uhum, chamar atenção. Tá, uhum, mas para ouvir. Quer chamar atenção por quê? Sabe? Ali a criança está querendo falar alguma coisa, porque muitas vezes criança, até adolescente mesmo, né, não sabe uhum. falar, né, Sim, não foi sim. ensinada a falar, a se expressar, né, e criança mesmo não sabe. Então, a maneira de se expressar é isso, né, talvez pintando o cabelo, botando um monte de piercing, né, ou fazendo besteira na escola, gritando, pulando, enfim, né? A criança só quer atenção. Então é parar, perguntar o que está acontecendo, o que você está sentindo. Eu faço muito isso com a minha filha, né? Com a Rafinha não Uhum. dá para fazer agora porque ela tem 1 ano e 7 meses. Muito fofa. Mas muito levada também. Socorro, meu Deus. Mas com a Bibi eu sempre sento com ela e pergunto, minha filha, quando eu vejo que ela está, né, muito agitada, então quando ela está tristinha, eu falo, minha filha, o que está acontecendo? Vamos conversar. O que você está sentindo? Até para ensinar a criança mesmo, quais são os sentimentos, né, que você está Uhum, sentindo? É tristeza? É raiva? E às vezes quando ela está com raiva, eu sei que ela já se fecha como se ela não pudesse sentir. Né? Eu falo, uhum, olha, você pode sentir raiva, você pode expressar sua raiva. Como que você quer expressar? Vamos desenhar, vamos, sabe, vamos jogar alguma coisa lá fora, né, para ensinar a colocar para fora mesmo, isso é muito uhum, importante, né, e muitas vezes, até no consultório, eu vejo que muitos adultos não sabem colocar, né, os sentimentos, não sabem nem o que é sentimento, né, eu atendo uma mulher, né, falar uma menina de 25 anos, né, que ela fica assim para mim, Roberta, meu Deus, não, o que eu tô aprendendo agora? Não, peraí, o que eu tô sentindo? E ela fica parada, né? Aí, não, lá, tá, tô sentindo tristeza. Agora que ela tá aprendendo em terapia, o a que são os classificar, sentimentos? né? Sim, Nossa. o que ela tá sentindo? E é interessante quando você falou esse grupo dos religiosos, né? Principalmente os religiosos cristãos, né? Tanto os evangélicos quanto Uhum, os católicos, essa resistência, né? De procurar ajuda.
né, talvez jogando tudo, né, numa responsabilidade divina, né, que Deus vai Sim, sim. ajudar, ou eu cometi algum pecado, eu sou merecedor desse castigo, nesse sentido assim, né, que eu não sou psicóloga para classificar, mas é o que eu imagino. Mas aí, assim, você está falando uma coisa que eu vejo muito nos meus alunos, porque, assim, adolescente, quando a gente está falando, né, é uma fase complicada. Primeiro, que eu vejo muitos pais resistindo a levar o filho a procurar um profissional. Como você disse, acho que é frescura de adolescente, coisa nesse sentido. Os filhos falam, ó, não estou bem, eu estou ansioso, eu estou em depressão, uma coisa nesse sentido. Verbalizam isso e os pais, não, isso é frescura de adolescente e não levam. Né? E se é adolescente, os pais têm que levar. Uma outra Uhum. questão também que você falou, né, a questão da homossexualidade é uma questão também complicada, né, porque às vezes eu vejo alunos meus que na escola eles têm um pouco mais de abertura, né, pela aceitação dos colegas, aceitação dos professores, entendem a construção da identidade deles, mas em casa não. E muitas vezes os pais, né, cristãos, jogam isso também na culpa da religião, né, que está tendo algum problema espiritual, por exemplo. Já vi isso várias Uhum. vezes, tá? Então precisa se tirar o demônio daquela criança nesse sentido, né? Uhum. E eu acho assim muito complicado, né? Como o professor às vezes eu me sinto impotente, porque você esbarra na autoridade dos pais, porque Sim. em última instância é o pai que tem que fazer determinadas coisas. E quando você falou também da depressão, minha irmã até me falou aqui, eu tinha até anotado aqui, que muitas vezes as pessoas banalizam, né, ou tornam uma coisa menor a questão da depressão, né? Como você disse, é uma doença. E antigamente, né, quando os escravos eram, os africanos eram trazidos para serem escravizados aqui, tinha até a expressão do banzo, né? Que as pessoas morriam de tristeza. Né? O banzo seria a depressão naquela época, né? Que não tinha essa classificação, mas as pessoas morriam de tristeza, né? No Nunca ouvi sentido falar de, banzo. sim, Banzo? banzo, Banzo, no sentido da pessoa Pesquisar. entrar numa melancolia profunda, né? E deixar de comer, afetar o sistema imunológico, a pessoa acabar Uhum. morrendo, e as pessoas diziam antigamente em relação aos africanos que morreram de banzo, e antigamente nossos avós falavam que a pessoa morreu de tristeza, né? Então, assim, às vezes eu vejo isso é muito grave entre os adolescentes, né? Eu vejo cada vez mais ser associado aos adolescentes a questão da ansiedade, a questão da depressão, e é uma fase que, como você disse, eles não sabem às vezes verbalizar o que eles estão sentindo. Eu vejo, a gente tem notícias, né, nas escolas de adolescentes se mutilando, Uhum. porque não sabe lidar com o bullying. No caso das Sim. crianças negras, isso ainda eu acho ainda mais cruel, porque não é só bullying, é racismo. Uhum. Como você disse, são os xingamentos, muitas vezes a invisibilidade da criança negra com o professor e a professora. Né? Existem Sim. pesquisas que apontam que crianças negras são menos ouvidas pelos professores, são menos abraçadas pelos professores. Meninas negras são vistas como menos inocentes que meninas brancas, né? Numa faixa etária bem novas. A questão da pureza, né? Pureza é Uhum. vista como menor nas meninas negras, ou ainda a questão da punição, né? A punição quando é dada para crianças negras, muitas vezes é muito maior do que para crianças brancas. Sim. A culpabilidade ou culpabilização, não sei se existe essa palavra, mas a questão da culpa recai sobre a criança negra de uma forma mais forte. Né? Aí Uhum. eu fico pensando, né, como que nós, professores, né, podemos atuar nessa situação toda, né? Quais são os sinais, de certa forma você já falou alguns, mas quais os sinais que a gente pode ver que aquela criança está pedindo socorro, né? E a gente, às vezes, os pais ou os professores não veem isso. Você falou, no caso da sua filha, essa alteração de comportamento, né? De ficar mais fechada ou ficar mais Uhum. agitada. Quais seriam os sinais assim que a gente conseguiria ler no comportamento de uma criança, de um adolescente? Então, hoje, né, eu acho interessante, assim, como as mulheres, né? Hoje, até, assim, pela pandemia, a gente está mais em casa agora, né? Uhum, Homens e uhum, mulheres, né? Mas acho que por as mulheres também estarem fora, né, do ambiente, né, casa, família, por estarem trabalhando,
né? Acho que fica muito mais difícil essa percepção, sabe? Não Uhum. só por estar fora, não, tá? Porque Sim, às vezes sim, está sim. dentro de casa e, né, o tempo todo Aham, celular, aham, celular, celular. O filho tá falando, tá bom, né? Nem olha para a criança. Então acho que é uhum, isso, é olhar, é ouvir, sabe? Acho que é só isso, é uma coisa muito simples, né? A gente poder olhar no olho e ouvir uhum, o que eles têm para dizer, sabe? Acho que isso faz toda a diferença, né? Mas hoje, como a tecnologia, né? O celular, antigamente a gente só ligava e pronto, né? Hoje a aham, gente liga, a gente manda mensagem, a gente não só por mensagem normal, né? Mas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, né? aham, Faz pagamentos, né? Enfim. Então, a família, né? As crianças passaram a ser não interessantes, né? E muitas vezes até mesmo, né, para a criança parar de se agitar, toma ali uhum. celular, né? Toma o É, tablet, é, toma, sabe? Então assim, aham, eu acho que isso é muito perigoso, né? Eu acho que é isso, assim, a resposta para mim, né, é muito simples, uhum. é olhar no olho e conversar, ouvir, saber ouvir essa pessoa, né? Esse serzinho que muitas vezes mostra o quanto está sofrendo, mas infelizmente o pai e a mãe não enxergam, ou então, né, os cuidadores, né, não enxergam, não conseguem enxergar. E às Ouvir. vezes, assim, nas escolas, né, às vezes os professores até fazem um diagnóstico, assim, mas às vezes existe a resistência dos pais, né? Às vezes eu fico pensando Sim. como convencer os pais, talvez a palavra ideal não seria convencer, mas como talvez aconselhar mais efetivamente os pais a levarem seus filhos, né? É, É, pode, por favor. eu, eu ia apelar pelo amor, sabe, Tati? Uhum, Né? Peraí, você ama seu filho? Então vamos uhum, parar, né? Ele tá precisando de ajuda, vamos embora. Uma vez eu fiz isso, quando dei um choque nesse numa mãe, né? uhum, Porque assim, a criança tava ali, sabe, quase nesse jogando, né? E pai e a mãe nem aí, né? E eu falei, peraí, qual sentimento você tem pelo seu filho? Não, é minha vida. Não, então vamos levar, vamos tratar dessa criança, vamos ouvir essa criança, sabe? Que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Para não ter problemas futuros, sabe? uhum. E pode continuar, desculpa. Nada, nada, porque assim, é uma coisa que, né, eu acho que o que você falou é essencial, né, trazer esse choque de realidade, né. Se é a sua vida, Uhum, então, assim, vamos acordar porque a situação tá grave, muito grave. E deixa eu te perguntar também, assim, além da depressão, a questão da ansiedade, assim, ainda mais agora na pandemia, até na televisão a gente vê muito associar a ansiedade com a criança. Né? Não é uhum. que ela está sendo ansiosa agora, tem muita criança que na escola já sofria com isso, Eu né? mostrava isso. Uhum, Exatamente. Acho que os pais, como você falou, talvez pelo isolamento, os pais estão se antenando mais para o comportamento dos filhos, porque às vezes tem criança que passa mais tempo com os professores nas escolas do que com os próprios pais. O pai chega em casa, a uhum. criança já está dormindo e no dia seguinte é escola de novo e por aí vai. E assim, eu queria saber qual é os sintomas, né? O que seria essa tal ansiedade que as pessoas tanto falam, para a gente, né, talvez assim, saber distinguir quando que a ansiedade acontece, quando que a gente deve realmente procurar ajuda. Então, a ansiedade é um sentimento como qualquer outro, Uhum, né? Por exemplo, eu estava aqui super ansiosa, né, para estar aqui com você essa noite, né? Então, o que que aconteceu? Me deu dor de barriga, né? Fiquei, né, quando deitei, fiquei pensativa, ai meu Deus, como é que vai ser? Então, essa ansiedade é normal, né? aham, Mas agora, a partir do momento que a ansiedade, geralmente, quando é destrutiva, ela vem muito com medo, né? E ela se torna um transtorno, que aí é o hum, perigo, né? Um transtorno de ansiedade, que pode ser o toque, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo, pode desenvolver uma síndrome do pânico, né, uma fobia social, um estresse pós-traumático, né? E o que muitas vezes acontece? A pessoa, por exemplo, eu acabo dando exemplo dos meus clientes porque é o que está mais aqui para mim, né? Então, eu atendo uma aham, aham, menina aham, que ela vira e mexe, ela vai para o hospital, né? Agora até que deu uma parada, né? Que a gente está trabalhando muito sobre isso, a ansiedade dela, né? Mas vira e mexe, ela estava no hospital, eu chegava lá com falta de ar,
né, ataque cardíaco, como se ela estivesse infartando mesmo, né? Fazia o eletro, fazia tudo e o médico, ó, pode ir para casa, não tem nada, isso é ansiedade, né? Então, Nossa. assim, é algo tão forte, né, tão, Uhum. tão real, que a pessoa acaba somatizando, né, que são que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? E muitas vezes dá enxaqueca, muitas vezes pode dar, ai, no estômago, esqueci o nome agora, uma É, úlcera, sim, sim, né? sim. Uma úlcera no estômago. Então, são coisas muito fortes, assim, né? Que a gente tem que olhar com carinho. Eu acho também, Tati, assim, nesse século XXI que a gente vive, é tudo tão corrido, né? Que, por exemplo, até mesmo em relação à mensagem, né? Antigamente, como era mensagem de texto, você mandava mensagem para uma pessoa, sei lá, às vezes a pessoa só te respondia à noite, está tudo bem, né? Exatamente. Hoje em dia, no WhatsApp, se o negocinho aí não ficar azul, minha filha, e você não responder, né, é quase a terceira guerra mundial, É né? verdade. Porque, caraca, Tipo, mandei, ó, viu, você mas não me não. respondeu, tem 1 minuto, sabe? Tem 1 minuto, a pessoa não respondeu. Então, assim, a gente quer tudo para ontem, né? A gente Tudo está pra vivendo ontem. no mundo fast food, né? Chegou, já tem que ter o lanche logo, se, de preferência até mastigado para a gente só engolir e Pra ir embora. agilizar, né? Vamos agilizar. Exatamente, não perder tempo, né? Então, acho que isso acaba causando cada vez mais ansiedade, né, Aham. na gente. E assim, quando você falou a questão, né, de determinados grupos serem mais resistentes a procurar ajuda, e a gente, Uhum, né, na nossa conversa estava falando da questão dos homens, né? Como a gente disse, os homens, como você também abriu a live falando, né, da questão de ter um filho homem, né? Você tem duas uhum, meninas. E assim, estatisticamente, né, para quem não acredita, estatisticamente, números mostram que os homens são afetados violentamente pela questão da discriminação racial e pelo racismo. E por um outro lado, assim, os homens são, pelo menos na minha perspectiva, eles são mais relutantes para procurar qualquer tipo de ajuda, mesmo que seja uma ajuda médica, né? A gente vê uhum, uhum. muitos homens que a gente está no Novembro Azul, que não vão ao urologista por uma série Sim. de preconceitos. Como você disse, que o homem Uhum. não chora, a gente vive numa sociedade patriarcal machista, que eu acho que também é Totalmente. é um peso para os homens, né? Uhum. O homem tem que ser assim, o homem tem que ser. E os homens, além da questão da violência, né, por exemplo, numa abordagem policial, também tem a questão da sexualidade, que os homens negros, desde muito tempo, são vistos quase como reprodutores, essas coisas todas, que eu acho que é um peso muito grande, não é o meu Sim, lugar de fala, mas a minha percepção é que é um peso muito grande você também ser homem na sociedade, você ser um homem negro é muito mais complicado. Como você sim. vê esse comportamento masculino? Isso realmente procede? Os homens são mais arredios para procurar uma ajuda especializada? Sim, é bem isso mesmo que você falou, né? Acho isso até muito cruel com os meninos, sabe? Que às vezes eu vejo meninos, né, de Uhum. 1, 2, 3 aninhos e a mãe ali, ou então o pai, né? Fala, você é homem! Homem não pode chorar! Homem não pode. E eu acho que é por isso que os homens têm muita dificuldade, né? Olha, se você parar para analisar, pelo menos na minha convivência, né? Uhum. Os homens que eu conheço que foram criados por mães, né? Por mãe ou por mulheres, né? Sim, Mãe, sim, sim. avó, X, eles são muito mais sensíveis do que aqueles que teve uma figura paterna, né? Uma figura masculina dentro de casa, né? Porque acho que vai passando de geração para geração, né? Que homem não pode chorar, homem tem que ser forte, e homem preto acho que pior ainda, né? O homem preto acho que tem que ser o dobro, Uhum. né? E até pensando assim na questão da homossexualidade, né? Como tudo fica muito mais pesado para a gente, né, Tati? Que Verdade. é então assim, homem preto para chorar, você pode ser taxado até como, desculpa a palavra, mas o famoso viadinho, né? Que Uhum. é o que falam muito. Tá lá, ó, o negão daquele viado, Uhum. sabe? Então, como a gente está falando, violência, né? Que às vezes a gente coloca a violência somente como algo físico, Sim, né? sim. Mas essa violência psicológica, essa violência das falas, né, entram de uma maneira que pode matar a pessoa, literalmente, né? Então, os homens realmente têm muita dificuldade de ir no médico. Até ontem eu estava conversando, né, com a contadora lá do prédio, e ela estava falando, o pai dela estava uma semana muito, muito mal,
passando mal, mas elas falando, vamos, ela e a mãe, né? Vamos pro médico, vamos pro médico. Só que eles são brancos, né? Só pra Uhum. contextualizar que é homem, né? E ele nada de querer ir pro médico, até que teve um dia que ele tava com muita falta de ar, não estava conseguindo respirar, e foi quando ele aceitou ir pro hospital. E chegando lá, ele estava com Covid, só com 50% do pulmão funcionando, né? Nossa. E teve que ir direto para o CTI. Então, assim, é uma resistência que não dá para a gente entender, sabe? Uhum. Mas, por outro lado, tem essa questão, né? Esse entendimento que desde pequeno, né, tem essa crueldade com os meninos, né? Que homem não pode chorar, homem tem que ser forte, que senão você vai ser uma marica, né? Se você demonstrar sentimentos. Tem até um documentário maravilhoso, só que eu esqueci o nome, depois eu posso até, se você me lembrar, eu coloco lá, né, para você Aham. escrever, que é falando sobre isso, sabe? Como os homens são oprimidos, né, nesse sentido, assim, de não poderem demonstrar os sentimentos, sabe? E é muito triste isso, muito triste. Ah, com certeza. E eu fico pensando também, assim, que né, é um erro que muitas pessoas falam assim, ah, as mulheres são machistas. Mas, de uma certa forma, eu entendo esse comentário porque, assim, muitos homens, inclusive muitos homens negros, são criados por mães, muitas vezes mães solteiras, e que reproduzem, né, determinados comportamentos, né? Eu vejo assim, até numa situação que muitas pessoas acham normal. Você tem uma criança pequena, apertada para ir no banheiro, para fazer xixi. A mãe ensina que o menino, em qualquer lugar, ele pode fazer xixi. Uhum. Enquanto a menina, né, que Tem na que mesma segurar. idade, se vira e você vai ter que segurar até encontrar um banheiro. Né? Então, assim, são coisas que acho que nós, mulheres, também a gente tem que, né, prestar atenção, né? Porque muitas vezes a gente acaba reforçando ou Sim, ensinando determinados comportamentos que é ruim para nós mesmos, né? E aí depois a gente sim, fica pensando, ah, mas a sociedade tem uma quantidade absurda de feminicídio, uma violência doméstica absurda, mas até que ponto também a gente, enquanto mulher, pode contribuir para mudar esse cenário, né? Às vezes eu fico me perguntando sobre esse tipo de comportamento que nós, mulheres, a gente acaba reproduzindo, né? Eu acho muito, uhum. muito complicado. Não, isso é muito bom, assim, porque eu tenho amigas, né, que são mães de meninos, isso, levantando a bandeira feminista, Uhum, sabe? E como elas ensinam, é muito diferente ver um grupo que é bem essa cabeça machista e essas mães uhum, feministas, né? Porque o grupo dessas mães machistas é, pô, meu filho vai, quando eu crescer, vai comer todo mundo, uhum. né? Como que é aquele ditado que eu detesto? Amarre suas cabras, Ah, que meu bode está solto, um negócio desse. prende suas cabras que meu bode tá solto, uma coisa assim, Um negócio desse, Aham. né? E, cara, eu arrumei briga com isso, que eu falei, olha só, vocês são minhas amigas próximas, vocês sabem que na época eu só tinha bebê, que eu tenho uma filha, e como é que Uhum, vocês têm a capacidade de falar isso, sabe? Sabendo que eu tenho uma filha, sabendo que vocês são mulheres. Falei, o uhum, mínimo que vocês têm que aprender, que tem que fazer, é ensinar os seus filhos a respeitarem as mulheres, né? Para ensinar seus filhos que não é não, sabe? E por outro lado, essas mães feministas, gente, eu falo, eu amo vocês demais, assim, porque é de uma educação, né, de ensinar como se trata uma mulher, como a importância de uma mulher, né, dessa questão de violência sexual, né, se a mulher falar que não pode tocar, uhum, né, e a gente vê, né, muitas vezes esses homens, né, que matam mulheres aí, como você falou, né, essa questão do feminicídio é muito grande, porque muitas vezes quando estava na infância não soube ouvir um não, sabe? A culpa é nossa, assim, nossa dos pais, né? uhum. E nessa geração que a gente está vivendo é muito assim, né? Tudo que a criança quer, os pais estão ali dando, É, né? Tira, não tem a presença, mas toma o presente, né? sim, Como se sim, fosse uma sim. troca, né? Aham, Então, assim, a criança aprende que o mundo é dela, né? Que a casa é dela e tudo que eles quiserem eles vão ter. Mas é onde vem a frustração da vida, né? E muitos, infelizmente, não sabem lidar com isso e acabam, quando houve um não, acabam fazendo, né, coisas que não deveriam fazer, né? Como acabar com uma vida de uma pessoa, por exemplo. exatamente. E assim, indo mais para um lado mais pessoal, assim, essa pandemia, essa questão toda mudou o ritmo das nossas vidas, né, de uma maneira assim louca, né, e de uma hora para outra.
E como que você fez? Assim, que eu vi muitas pessoas, né, que já faziam terapia, falando que continuaram a fazer pela questão, né, virtual. E como é que você se adaptou? Você tem duas meninas também, bem pequenininhas ainda. Você conseguiu Uhum. se adaptar a essa questão virtual? Essas consultas passaram a ser virtuais? Como é que foi essa transição desse mundo, do mundo normal para esse mundo de isolamento? Não, e foi muito interessante isso, né? Porque eu tinha muita resistência a fazer terapia online, né? Aham. E eu lembro até de uma cliente minha que ela passou para a USP de São Paulo, né? Ela é veterinária, ela passou para uma residência lá na USP. E ela falou assim: Ah, Roberta, você atende online? Eu falei: Não, não atendo, né? Burra, acabei perdendo a cliente, né? Mas tá ótima lá, vira e mexe, a gente se fala. E hoje, com a terapia, esse ano com a pandemia, né, eu vi que é possível, sabe? Que funciona da mesma maneira que presencial, porque eu ficava muito assim, gente, não deve funcionar, sabe? Eu tinha esse preconceito, né? Que Uhum. não funcionaria da mesma forma. E me surpreendeu muito, assim, né? Hoje eu só atendo uma pessoa, não, duas pessoas no consultório, porque elas não têm privacidade em casa, então a gente atende, eu atendo com máscara, elas com Aham. máscara também, janela aberta, né, o Uhum. distanciamento. A gente não se abraça, eu sou uma pessoa, não sei se você lembra, mas que eu Ah, adoro com abraçar, certeza. né? Então a gente não se abraça, até falo com elas, é muito difícil isso para mim, né? Só o toquinho, então o bracinho. Mas assim, tá funcionando super bem. Eu acho que esse momento de pandemia foi um momento de reorganizar mesmo, se reinventar, sabe? E foi uma surpresa para mim, assim, ver. Eu tanto atendo quanto faço a minha terapia online também, né? E vejo como funciona, né? E é maravilhoso, né? Quem quiser fazer, estamos aqui, né? Por favor, uma Pode, psicóloga podem me maravilhosa. procurar. E assim, nesse momento de isolamento, assim, teve até séries, né, mostrando que as pessoas meio que surtaram, né? Sim, Principalmente sim. quem tem uma vida social, né, muito para Principalmente quem tem fora. filho em casa, Para né? mim, particularmente, que eu sou assim, engraçado, que eu sou muito, como eu trabalho praticamente o dia inteiro, né, nas escolas, manhã e tarde, então às vezes ficar em casa para mim é uma tranquilidade. Então, psicologicamente, eu acho que não me afetou tanto. Talvez só a questão Uhum. de não poder viajar, isso já me irrita um pouco. Mas Uhum. assim, mas as pessoas deram uma surtada. E assim, como é que eu não digo assim um aconselhamento, mas uma dica, como manter a nossa sanidade mental nesse momento de isolamento, assim? Que você fez que você acha que foi válido, assim, que você conseguiu se reequilibrar, assim? Então, no início, para mim, eu tava assim, de férias, né? Foi maravilhoso. Eu falei, ai, gente, férias, né? Que bom. Vivi sem aula aqui, gente aqui, eu vou dormir, vou ver série, né? Dei Vou andamento nas minhas maratonar, vou séries, maratonar. vou maratonando lá, né? Vendo os meus filmes, maravilhosa, né? Só que chega um tempo que a gente tem que voltar para o mundo real, né? Só que o mundo real é diferente. E no início foi assim, até bom, né? Quando eu tive que começar a dar aula para minha filha, né? Que a escola começou a mandar as coisas. Só que foi ficando muito difícil, porque assim, a Rafa é pequena, né? Demandando também muita atenção. À Uhum. noite ela acordava às vezes de 1 em 1 hora, sabe? No outro Nossa. dia eu tendo que trabalhar, tendo que dar aula para Bibi, porque a escola dela não estava tendo, até hoje, né? Não está tendo plataforma pelo Zoom, né? Então a tia manda tudo pelo Uhum. WhatsApp e eu dou aula para ela. Então estava Nossa. sendo muito estressante, muito cansativo, essa questão também dos noticiários, né? Direto. Tamires, minha cliente, presente. Tamires, presente. É, essa questão até me perdi, eu fiquei aqui Você estava falando emocionada. que sua filha é pequena, você estava dando aula para sua filha, que vinha o material pelo Ah, sim, WhatsApp. obrigada. Então, e no início, né, compartilhando com vocês até a questão da ansiedade, eu ficava acompanhando muito, né, as lives não, os noticiários, né, tudo Os mais. Eu não sei, noticiários. sim, eu não sei se você sabe, mas eu infartei, em 2017. Sei, sei. Um susto, né? Deu um susto na Sim, gente, né?
Sim. Lembro. Então, assim, quando eu vi um dia a cardiologista explicando o porquê que os cardiopatas, né, e os hipertensos tinham a maior chance de óbito, né, com o Covid, por causa do Covid, minha filha, eu entrei em parafuso, né, e começou Uhum. transtorno de ansiedade, comecei a ficar com insônia, sabe? Começou a me dar taquicardia, falta de ar, sim, tudo e mais um pouco. Parecia que eu estava infartando de novo, foi uma coisa horrível, né? E foi onde eu falei, não, peraí, que é onde a gente percebe isso que é importante na terapia também, é onde a gente trabalha o limite, Uhum. né? De dar limite para o outro e dar limite muitas vezes para nós mesmos. Né? E foi onde eu Uhum. falei, não, preciso me dar limite, porque senão eu vou acabar tendo um treco de verdade. Né? E foi onde eu parei com noticiários, foi onde Uhum. eu parei de acompanhar grupos que tudo que mandavam notícia, gente, não sei quanto morreu, eu já não via mais, né? E eu comecei a trabalhar isso em terapia. Comecei a fazer exercício físico em casa, que até então tinha parado, Uhum. né? Até acho que minha amiga está aí, a Juliana, que me deu uma força, né? Que ela é professora de educação física. Então, ela, não, vamos fazer juntas, porque eu não conseguia fazer sozinha. Né? Então, a gente foi fazendo chamada Aham. de vídeo. Isso foi também, gente, exercício físico é vida. Faça exercício físico, né? Verdade, Porque verdade. faz toda a diferença, tá aí ainda. Né, faz toda a diferença na nossa vida, assim, em vários aspectos, né? Não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde mental também. Né? Se você estiver estressado, vai para uma academia ou então fica em casa, né, fazendo os seus exercícios que você vai liberando energia e o estresse vai diminuindo. Uhum. Né? Então, eu fui me colocando assim, me colocando no limite, melhorando também minha alimentação, né? Um momento que eu via que eu não estava com paciência para dar aula para minha filha. Né? Então, vamos tirar o dia da gente fazer um lazer, então a gente fazia uma pintura, a gente brincava, a gente via um filme, sabe? Porque é isso, assim, Uhum. também não ter muita cobrança, né? Acho que esse momento não é um momento de cobrança, né? Acho que já estava tudo tão pesado, né? E trazer mais peso para dentro de casa estava ficando muito Sim, difícil. Né? Então, o que eu podia fazer, que eu posso fazer até hoje, principalmente para as crianças, que eu acho que se está difícil para a gente, para eles pior ainda, né? Que não pode ficar com os amiguinhos, né? Não tem o dia a dia ali na escola, que já estavam acostumados, né? Então, não é trazer peso, é trazer leveza, né? E foi isso que eu sim. comecei a fazer. E foi ótimo, o resultado tem sido bom. Assim, minha irmã me mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu não sei, né, se tem essa classificação, mas a pessoa que é racista, ela tem alguma classificação no sentido de ser classificada como um transtorno, sei lá, psicológico, como, sei lá, um sociopata, alguma coisa nesse sentido? Tem alguma classificação de ser um transtorno, é, uma doença psicológica, alguma coisa nesse sentido? Olha, o transtorno que tem Ixi, é deu uma o travadinha. transtorno Bocó, para mim. Tá aí, tá. Ai, desculpa, Roberta, deu uma travada, eu não consegui te ouvir. Você repete para mim, por favor? Eu falei que o transtorno que essa pessoa tem é o transtorno bocó, para não dizer outra coisa, sabe? Bocó, bocó. Eu Não concordo. existe. Não existe. Concordo. Eu tô brincando assim, mas é verdade que para mim eu não consigo entender, né, o porquê de uma pessoa discriminar a outra pela sua cor, pela sua orientação, né, opção, né, agora é opção sexual, sabe, enfim, isso para mim não dá, não existe, sabe, você olhar para uma pessoa Não tem e nem. não tem, não tem. E se houver algum transtorno, eu não conheço, né? Se um dia eu souber, até falo com vocês. Mas para mim, eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza que não existe, mas para mim, se eu fosse classificar, seria o transtorno bocó. A pessoa deixar de ser bocó, entendeu? Concordo com você plenamente. Porque E assim, ainda. Sim. não, é muito importante a gente trazer aqui, né, que o racismo ele é ensinado, assim como todo e qualquer preconceito, né? A criança não nasce racista, né? Nós Uhum. aprendemos a ser racistas. Quando eu digo nós, eu me incluo também, né? Uhum. Porque eu fico percebendo, e é onde eu tô, quando eu falo da minha construção, é que eu tô me desconstruindo a todo momento, sabe? Falas que, por exemplo, que eu olhava e falava, caramba, que preto bonito,
sabe? Nossa, que preto inteligente. Né? E por que que a gente tem essa questão de colocar que preto bonito, que preto legal, que preto inteligente, é, é, ele é preto, mas ele é intelectual, Uhum, sabe? Então, para a gente começar a tirar, né, essas coisas assim da frase, né? Porque ninguém fala, olha que branco bonito, que branco inteligente, né? Que branco legal, né? Uma coisa também que me mata, ah, não, ele é preto, mas tem uma alma branca, sabe? uhum. Então, são umas coisas assim que hoje, quando eu escuto, chega, né? E eu corrijo a pessoa, né? Inclusive, no meu grupo de amigos, a gente tem um grupo que isso é muito legal, a troca que a gente tem, né? Muitas até ficavam assim, gente, mas existe racismo mesmo? Né? E a gente vê que não é coisa diminuir, né? Mas é Uhum. por não saber, não entender mesmo, né? E eu e uma outra amiga minha preta, e a gente ficava falando, gente, existe, né? O racismo é assim, assim, assado, a gente já passou por isso, aquilo, outro, né? E hoje elas estão ali levantando a bandeira com a gente, sabe? Militando a nossa luta também. Eu acho que isso é muito legal, né? Essa É, troca, assim. e é muito importante, né? Porque assim, às vezes a pessoa não passa por aquela situação ou não vive num ambiente onde as pessoas que ela convive, né, não passaram, ou se passaram não perceberam como racismo. Eu acho que é muito Sim. importante a gente fazer aliados, né? A gente ter Uhum. pessoas não negras, né, fazendo essa, tendo esse entendimento e fazendo aliados que podem ajudar até numa situação onde uma pessoa preta esteja, né, sendo vítima de racismo, a pessoa poder interferir, a pessoa poder orientar, a pessoa também poder ajudar naquela situação, né? E assim, em relação a... Você tem duas meninas lindas, muito fofas, Uhum. duas meninas negras, e você é mãe e é psicóloga, né? E eu queria saber assim, como é que você, apesar que elas são muito pequenas ainda, mas assim, como é que você faz com a questão da construção da autoestima delas se entenderem como meninas negras? Você tem algumas estratégias nesse sentido? Sim, eu acho isso importantíssimo, assim, até falo muito isso para as minhas amigas pretas que têm filhos também, né? Todo tempo eu falo da beleza dela, todo tempo, né? A Rafinha hoje não entende muito, mas Uhum. a Bibi por ter 8 aninhos, mas desde de 2 aninhos, assim, né? Eu falava com ela, olha, você é linda, sua cor é linda, seu cabelo é lindo, sabe? Sempre fui falando muito isso para elas, assim. E eu lembro até que aconteceu uma situação na escola, né, que ela chegou chorando para mim e falou: "Mamãe, não quero mais ter meu cabelo". Né? Eu Não, falei: "Mas por quê, Bibi?" Ela: "Porque meu cabelo é ruim". Eu acho que ela tinha 4 anos, 3, 4 anos. nossa. Aí eu falei: "Quem falou isso para você?" Aí ela: "Não, não quero". E até hoje eu não sei quem falou isso para ela, né? Mas alguém falou, então ela ouviu, né, de alguém assim. E foi onde eu falei, não, cara, agora é que eu preciso cada vez mais lutar contra isso, sabe? Porque não é só eu, agora tem ela, né? Uhum. Então, foi muito difícil, até o cabelo dela é lindo, né? E ela não queria nunca estar com o cabelo solto. Ela ficava com vergonha. Né? Então, Uhum. todo tempo, eu lembro até, eu brinco muito, né? Eu sou muito moleca ainda, né? E com elas eu ficava virando criança, né? Eu ficava, ela, olha só, olha pra mim, vamos lá, vamos cantar essa musiquinha. Eu sou linda, jogando cabelo, né? Eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou esplêndida, sabe? Fazendo assim, Uhum. né? E hoje ela ensina pra irmã dela, né? Teté, Rafinha, vem cantar, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Tá Né? bom. E hoje ver o quanto que ela tá se amando, ela fica se olhando no espelho, ai mamãe, meu cabelo é muito lindo mesmo, né? Olha essa cor, né? Ela fica assim toda, sabe, toda empoderadinha. E eu fico tão emocionada de ver isso, de saber que eu consegui, né, jogar aquela semente que ela tá germinando aos pouquinhos, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, além da gente falar, essa questão da representatividade é muito importante, né? Sim. De, por exemplo, hoje, esses dias ela tava falando ali da Maju, né? Ela, ai, mamãe, Maju é linda, né? E ela é igual a gente. Aí eu falei, isso aí, filha. O Pantera Negra, né? Quando a gente foi ver o filme, ela saiu de lá encantada. Ela, caraca, mamãe, você viu quantos heróis tem da nossa cor, sabe? Assim, né? Então, assim, a questão da representatividade, de ver filmes, de ver desenhos,
né? Tem um desenho maravilhoso que eu adoro ver com ela, não sei se vocês conhecem, Doutora Brinquedos, né? Que eu Já ouvi amo de falar, paixão. mas eu nunca assisti, mas já ouvi falar. É que ela é médica dos brinquedos, ela é preta, né? Super inteligente, assim. Então, eu acho que isso é importante, assim, a gente poder colocar, né, para as nossas crianças que preto tem lugares, né, de alto escalão também, né? A Thelminha, na época do Big Brother, né? Ela ficou, caraca, mamãe, ela é médica, né? Porque é difícil a gente ver médico preto. Né? Eu falei, Sim, sim, filha, se sim. você quiser ser médica, você também pode ser. O negócio é estudar, né? Só você meter a cara no livro e estudar, né? Então, ela, não, médica eu não vou ser não, mas eu vou ser veterinária. Então, eu falei, tá ótimo, você vai ser o que você quiser ser, sabe? Então, é isso, assim, a questão da representatividade é muito importante na nossa fala também, né? Porque eu, por exemplo, né, minha mãe, eu cresci ouvindo minha mãe falando que eu tinha cabelo duro, né, que eu era feia. Então, assim, até mesmo para eu me aceitar, né, foi muito difícil, assim, de me olhar no espelho e sempre me achar muito feia, né? Uhum. Eu lembro de dias assim de eu não conseguia nem me pentear no espelho, né, por não ter Nossa. coragem de encarar a minha imagem, sabe? E isso era uma coisa que eu sempre falei, mesmo antes de ter filho, eu sempre vou falar para meus filhos o quanto eles são bonitos, E isso né? eu acho que faz toda a diferença. Porque, assim, o que eu vejo, assim, eu não tenho filhos, mas, assim, dentro de casa, eu acho que as suas filhas vão ter uma outra cabeça, né? Porque dentro de Uhum. casa, claro, tem questões que, né, a geração da minha mãe é diferente da nossa. O cabelo é Sim, uma sim. delas, né? O cabelo é uma Uhum. delas. Mas, assim, E tem um filme até maravilhoso, não sei se você já viu, que é Felicidade por um Fio, sim, sim, assim, que fala muito sobre isso, acho que né? toda mulher negra se identifica com aquele filme, né? Sim. Em relação a essa questão da mãe, né, com as filhas e com os filhos, falarem sobre a beleza, falarem sobre a identidade, né, dizerem a todo momento que a criança é bonita, eu acho que isso é extremamente importante, né, porque você prepara a criança até para o mundo lá fora, porque o mundo lá fora não vai dizer que você é belo, não vai dizer, Sim. porventura talvez até diga, mas assim, eu tiro pelo o que a minha mãe fez assim, na construção da minha personalidade, de a todo momento, né, parecer brincadeira, mas a todo momento fala assim, não, você é bonita. Minha mãe aqui em casa ela tem a mania de chamar a gente de crioula, né? E tem tudo a ver, Uhum. né? Porque os crioulos eram os descendentes de africanos que nasceram na América. Mas tem uma Sim. conotação negativa. Né? Mas aqui em casa nunca teve essa conotação negativa. E minha mãe sempre falou, minhas crioulas são lindas. E Que pode bom. soar para as outras pessoas uma coisa arrogante, uma coisa nesse sentido, mas eu acho que para a construção da personalidade das crianças, isso é muito importante, os pais reforçarem isso. Para que quando eles Mas, vão para o mundo, né, eles estão pelo menos com a questão da autoestima um pouco melhor estruturada. Eu acho que as suas filhas, assim, só ganham tendo uma mãe como você. Assim. Mas fala. obrigada. Mas olha que interessante, né? Você falou assim, ó, pode soar como arrogante, né? E até isso, assim, nos tira o direito, sabe? Da Uhum. gente estar no lugar de poder, da gente estar no lugar de falar, não, eu sou bonita mesmo, né? Da gente estar nesse lugar de poder se arrumar bem, né? Que muitas vezes sou vista muitas vezes como a nega besta, Sim, sabe? Quando eu tô muito arrumada, ah, não, a nega besta, a nega metida, sim, sim. sabe? Peraí, eu não posso me arrumar? Uhum. Né? E uma coisa que eu falo para ela também, eu falo para ela assim, olha só, eu fico que às vezes eu encho tanto o saco dela com isso, né, que eu falo, Bibi, você lembra que mamãe falou com você? Sempre fala para você, ela, ai mamãe, eu já sei que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou inteligente, eu só não sei o que, que você me ama. Aí eu falei, isso mesmo, eu falei assim, mas você sabe por quê que mamãe sempre reforça isso? Aí ela, não. Eu falei assim, porque quando você estiver no mundo lá fora, alguém chegar para você e disser qualquer coisa contrária, eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você ouça a minha voz, que você é linda, que você é forte. E aí começa a falar tudo de novo, né? Porque eu Uhum. não quero que ela esqueça disso nunca. Não quero que ela esqueça disso nunca. Teve uma pessoa Tem que uma perguntou pergunta, é aí, acho que verdade. foi Douglas, né? O que que eu acho que Dos sobre negros pretos que que não se não reconhecem, né? se Que não se reconhecem. reconhecem. Sim, então, eu acho que são pessoas que eu acho que eu cheguei a falar isso aqui, né? É Uhum. difícil reconhecer e olhar para a dor, que é tanta dor, é tanto sofrimento,
né? É tão difícil olhar e ver que você é uma pessoa preta, que você sofre racismo, que você é diminuído, que você não é reconhecido, que tentam todo tempo tirar a sua voz, né? Que é difícil, é compreensível. Hoje eu compreendo essas pessoas, Aham. né? Antes eu não conseguia entender. Eu falava, Uhum. caramba, é preto e fica falando que como se... Ah, não, sou moreno, né? Que não é preto, é moreno. Né? E Uhum. se a gente parar para olhar e estudar um pouquinho sobre pigmentocracia, né, o colorismo, a gente vê que é todo mundo preto, gente. Não Sim. tem negócio de, tem esse negócio de ser moreno. Você é preto, tá? Tô te informando agora, né? Você pode ser mais claro, mas você é preto, você não é moreno, né? E muito interessante essa questão do moreno, né? Tem um documentário também na Globoplay que um senhor, ele falou assim que chegou a me tocar muito, né? Que ele perguntou assim, o que é moreno, né? Você ser moreno, você está levantando uma bandeira de orgulho, falando que, por exemplo, sua mãe, sua avó, sua tataravó foram estupradas. E é bem isso, né? Se a gente parar para analisar, Uhum. é bem isso. Porque, assim, as cores foram se misturando, né? Principalmente em relação aos escravos, porque muitos eram estuprados. Fruto de violência. Uhum. Exatamente, né? Então, quando ele falou isso, uma coisa que eu nunca tinha pensado, sabe? Foi um boom, assim, né? Foi chocante, assim, para mim na hora. Eu falei, caramba, né? Então ele falou, não sinta orgulho de falar que você é moreno, fala que você é preto, né? Uhum. E até essa questão do orgulho, ontem eu falei isso na live, né? Que o meu nome é Roberta Massot, e esse Massot francês, Uhum. né? E eu sempre na escola, né? Não, porque eu tenho descendência francesa, não sei o que, tenho descendência francesa, né? Não sei nem quem são, né? Mas tem descendência francesa. E quando uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas você também tem descendência africana, né? Você é preta? Eu falei, não, africana não, francesa, né? Maçô, francesa. Mas hoje eu falo com muito orgulho, com certeza eu tenho, né, essa descendência africana. Só que, assim, essa questão da dor, né, eu lembro até que na escola, não sei hoje como estão sendo as aulas, né, mas eu lembro que quando começava a falar da história do Brasil, eu me sentia pequena, eu ficava com vergonha de ser preta, sabe? Porque nós éramos taxados como os rebeldes, né, como os fracos, né, que Os os brancos foram lá, inferiores. os inferiores, né, que os brancos foram lá, pegaram e acabou, né? Então, Uhum. assim, o que são pretos? Não são nada, né? E é isso que eu tô falando pra caramba. E Meus assim, amiguinhos, tudo presente. só, Beijos. só dando um pitaco, que a pergunta não foi para mim, mas assim, quando você falou da questão, né, do moreno, né? Porque a gente Uhum. via antigamente na pesquisa do IBGE, né? Porque no Brasil tem essa questão da autodeclaração, né? Quem é Uhum. preto no Brasil é por autodeclaração. E no IBGE era muito isso, né? Era bombom, chocolate, café com leite, tinha todas as classificações. Por isso, a pessoa não querer se associar a um estereótipo de tudo que é ruim, que é lançado para Sim, cima do negro, né? sim. E o mais engraçado é que, assim, por conta de uma conscientização dos próprios negros em se assumirem como negros, aí você tem um crescimento da população negra no Brasil, né, por pesquisas estatísticas, que a pessoa vai achar assim, mas se, vamos pensar, né, se tem uma miscigenação maior, a tendência seria diminuir, digamos. Né? Mas é por Sim. conta da autodeclaração da pessoa se reconhecer e se orgulhar da sua origem de quem ela é. Né? E assim, concordando com você, eu acho que é muito disso. O negro que não se reconhece é porque ele não quer se reconhecer, ele não quer encarar as dores que é ser negro que ele encara. Né? Porque ele Uhum. pode não se reconhecer como negro, mas maus policiais o reconhecem como negro. Uma pessoa Sim, racista vai reconhecer ele como negro. Né? Então, assim, para ele, exatamente. né, como você disse, para tentar desviar dessas dores, ele rejeita ele próprio, mas é uma dor ainda maior, né? Quando você não sabe, né, quem você é, ou você não aceita quem Uhum. você é, acho que é muito pesado. E você falando da questão das aulas né, História. de história, né, quando toca na questão da escravidão, e eu acho que quando o professor é negro, que é o meu caso, eu acho que isso deixa os alunos um pouco mais à vontade. Né? E quando você diz que na escola da família Imagino, não tem um professor negro, imagino.
eu acho que isso para os alunos negros e para os brancos também, né? Eu acho que é mais constrangedor, né? Eu acho Uhum. que a impressão que eu tenho, né, na minha sala de aula, eu acho que os alunos negros e os não negros também, eles criam uma certa empatia e se sentem às vezes mais confortáveis para entender aquele processo histórico que é uma realidade e entender o processo em si, né? Não se constranger, entender que faz parte da história, né? E que a gente tem que saber, mas assim, eu acho que o importante, né, de você ter professores de todas as cores na escola é também para a criança se familiarizar com a diversidade, né? Ele se Exatamente. acostumar, né, como você disse, se acostumar o negro em todos os espaços. E E hoje, né, eu tenho assim muito orgulho, sabe, Tati, porque olhando, né, de tudo que a gente passou. Eu tô lendo um livro aqui, deixa eu até pegar aqui atrás. Esse aqui, ó, Um Defeito de Cor. É uma bíblia, né? E ele relata a história de uma menina que ela foi sequestrada, né, aos 8 anos de idade, e foi trazida aqui pro Brasil, né? E, e assim, ver, né, tudo que ela passou, né? Eu fico imaginando, meu Deus, meus tataravós, sabe? Como aquelas pessoas sofreram. Né, e ver assim, tudo que a gente conquistou até hoje me dá muito mais esperança para amanhã, sabe? Pensar que nós não podíamos, por exemplo, votar, né? Que nós não podíamos frequentar uma escola, que nós não tínhamos terra, então não podíamos ter direito à terra, né? uhum. Então isso assim, ver que hoje nós podemos, né? Hoje nós podemos ter esse lugar de fala, né? Nós podemos estar aqui fazendo uma live falando sobre isso, né? Sobre as dores das pessoas pretas, isso faz toda a diferença, sabe? E é pensar assim que daqui a 20 anos, né? Eu fortalecendo minhas filhas, né? Você, os seus alunos, né? Muita coisa vai melhorar. Eu acredito muito nisso. Né? Eu Uhum. vi um vídeo da Tamires, ela é comediante, e ela falou sobre os algoritmos, gente, me ajuda. Uhum. Algoritmos, Algoritmo. Uhum. algoritmos, sempre me Algoritmos mesmo, embola. acho que é algoritmo. Algoritmos, Aham. algoritmos do Instagram, quanto eles ficam Aham. boicotando a gente, né? Sim. E ela falou o quanto ela ficou decepcionada com isso, né? E que ela falou, não vou mais fazer vídeo nenhum, acabou, não sei o quê. Só que ela lembrou do Luther King falando, eu tenho um sonho, né? E que hoje nós somos o sonho dele. Hoje nós estamos aqui nesse lugar falando sobre racismo, falando das nossas dores, falando o quanto a gente pode avançar mais ainda, né? E o que já avançou, né? É um pedacinho do sonho daquele homem que deu aquele discurso lá atrás, sabe? Então isso me dá muita esperança, assim, né? Para que daqui a uns anos muita coisa melhore, sabe? Eu concordo com Falei. você. Eu acho que assim, nesse sentido, né, da gente é, é, entender que as próximas gerações, né, não regredirem, né? A gente chegou no limite e avançar. Sim. Quando eu vejo essa questão do movimento Vidas Negras Importam, que no Brasil teve uma outra leitura, mas eu acho que é uma leitura também muito, talvez apropriada para o momento, né? E para a nossa conjuntura, para a situação do negro no Brasil, que não é uma situação, às vezes, muito tranquila, né? Porque às vezes você vê uma manifestação nos Estados Unidos, ainda há um certo respeito, né? Então, às vezes, se a Uhum. negrada toda for para a rua, eu acho que às vezes pode acontecer, às vezes até um massacre, né? No Sim. Brasil, em determinadas situações. Mas, por um lado, eu acho que as próximas gerações elas já estão entendendo que, como diz o próprio lema do movimento, basta é basta, né? A gente não pode regredir. A gente chegou num ponto que eu acho que é daqui para Uhum. frente, assim. Sim. E como é que você respondeu de certa forma? Como é que você vê isso para as próximas gerações, assim, para as suas filhas? Como é que você vê essa movimentação que está tendo agora? Apesar que elas são muito pequenininhas, né? Mas assim, como é que você vê para Sim. essas gerações que estão vindo? Isso me emociona muito, assim, eu fiquei muito emocionada ao ver o que é a vida daquele homem que infelizmente, né, foi sacrificado ali, mas
ver o movimento, né, tão potente nos Estados Unidos, na França, né, em outros países, assim, ver eles derrubando as estátuas, né, dos escravocratas. Então, Uhum. isso me emocionou de uma forma, eu sei que foi vandalismo, tá, gente, mas, assim, me emocionou de uma forma, porque Uhum. mostrou, assim, é isso mesmo que você falou, basta, sabe, chega, né? E como eu falei, me dá uma esperança muito grande, né? Porque a gente vê, né, Tati, assim, que nós hoje a gente tem o direito dos brancos. Como eu falei, antigamente nós não tínhamos o direito de votar, nós não tínhamos o direito de ir para a escola, não tínhamos nem o direito de falar, Uhum. né? Muitas vezes quando um escravo, sei lá, respondia o seu senhor, a língua dele era cortada, podia ser Uhum. cortada, ou então ia ser não sei quantas chibatadas, né? E Tinha um usava castigo. aquelas máscaras, né, de Usava, ferro, máscaras de sim, Flandres. exatamente. Então, assim, hoje nós temos o mesmo direito, só que não o mesmo privilégio, Uhum. né? E aí entra a diferença, né? Então, o privilégio de você ser, da pessoa ser branca, muitas vezes não reconhecer isso. Gente, eu sou cheia das séries e documentários, né? Adoro, adoro Que eu também. amo. Tem um documentário maravilhoso que fala assim, Alô, Privilégio? É a Chelsea, não sei se você já viu, Uhum. Não, né? não vi a série, mas já ouvi falar. Documentário, depois eu vou passar para você, né? E ela fala sobre isso, fala sobre o privilégio branco, né? Então, assim, se você entra no mercado, você não é seguido, sinta-se privilegiado. Se você está numa rua, a pessoa não sai correndo com medo de ser assaltada por você, sinta-se privilegiado, sabe? Então, é isso, assim, hoje nós temos o mesmo direito, só que nós não temos o mesmo privilégio, né? Até tem uma colega minha que trabalha numa empresa, né, de multinacional, e ela já falou que o patrão fala que preto, ele não quer, sabe, pessoas pretas ali na empresa, né? Para que se chegar, que já pode descartar, sabe? Então, assim, nós estamos no século XXI, né? E as pessoas fazendo maior baderna porque eu colocar, né? Eu chegar a colocar, agora eu tô, me atualizem, por favor, cotas, né, nas empresas, Uhum. né, para entrarem pessoas. Não, pai, espera aí, por que isso? Tá tendo um racismo reverso. Meu amor, pelo Uhum. amor de Deus, não existe racismo reverso, né? Nossa. Para existir um racismo reverso, a gente tem que mudar toda a história, né? Nós pretos temos ter que ir lá pegar os brancos, né, e fazer vocês Uhum. fazerem sofrerem toda a violência que nós temos, né? Enfim, é isso. Falei pra caramba. Nada, eu adoro. E assim, já nos Me encaminhando empolgo. pro final da nossa live, Já? assim, já, infelizmente, assim, foi uma delícia a gente ficar conversando aqui, porque a gente quer É muito bom. mais É 5 muito horas, bom. e a gente tem que marcar outras, que eu acho que, assim, é importante a gente estar trazendo essas questões. Com certeza. Deixa eu fazer a pergunta que eu fiz para os outros convidados também, assim, o que é ser uma mulher negra em 2020 no Brasil, Roberta? Olha, essa pergunta é difícil, né? Porque eu fico pensando assim, dependendo do lugar, é muito difícil. Ontem eu falei isso, né? Porque normalmente eu sou uma mulher negra que eu fico em ambientes que a maioria são brancos, Uhum. né? Então, falando pela minha experiência, né, até nesse curso que eu faço parte da equipe de psicólogos, né, onde só tem eu de psicóloga preta, são, se eu não me engano, são 25 psicólogos, Nossa. né, só tem eu de preta, né, onde eu faço parte de um grupo de supervisão, de supervisão de um atendimento social, né, hoje somos, acho que 14 ou 15, só tem eu de preta, né, então para mim, muitas vezes eu vejo como é difícil, sabe? Até porque situações que eu vejo e que eu passo, né? Ali eu vejo que são situações racistas. E uma vez que eu me coloquei dando um limite para a pessoa, que isso, inclusive era uma das supervisoras, né? Ela falou que eu estava me vitimizando, né? Então, foi onde outras pessoas entraram, né, e falaram, e por isso que é muito importante a gente não só, né, ficar
como eu falei, né? Vamos só juntar os pretos e acabou, Sim, né? sim, Mas sim. fazer essa ligação com as pessoas brancas, né? Então muitos falaram ali, me defenderam, né? Estavam ali comigo, que é muito fácil você colocar ali vidas pretas importam, né? Somos todos Uhum. iguais, não sei o quê, mas na hora de você Do vamos poder ver, sim. abrir sua boca e defender, né, uma pessoa preta, onde você mostra que você de fato é antirracista, né, isso é muito difícil de ver. Né? Então, hoje eu vejo assim como é difícil, mas por outro lado eu vejo como é maravilhoso também, sabe? No sentido de me olhar hoje como uma mulher preta, né, psicóloga, potente, né, gestalt terapeuta, potente, né, e que está, né, cada vez mais buscando crescimento, conhecimento, né, para a minha transformação, para a transformação das minhas filhas, para a transformação da sociedade, né, isso me revigora, né, me faz sentir cada vez mais forte, mais é, gigante mesmo, sabe? É isso. E assim, que tenhamos mais mulheres gigantes, assim, empoderadas que nem você. Como Assim, acho nós, que. meu amor, que nem nós, fala que Obrigada, nem nós. obrigada. Porque, assim, eu fico pensando, né, nessa pandemia, essa coisa doida, nas crianças, na juventude, nos meus alunos, nas pessoas de modo geral, né? Porque a situação é muito louca e a gente sabe que, de certa forma, os negros estão sendo os mais afetados por essa pandemia, pela questão do Sim. desemprego, uma série de coisas. Então, assim, eu acho muito bom saber que existem pessoas como você. E por isso que eu quis te trazer, porque eu acho importante para os meus alunos verem pessoas negras ocupando espaços é, é, por merecimento, porque estudaram, mostrar a importância do estudo para o negro, porque acho que é um instrumento para a gente conseguir se colocar na sociedade, conseguir se defender de Uhum. uma série de situações. Então, assim, eu acho muito importante trazer você e todos os convidados que passaram por aqui para verbalizar isso, porque às vezes eu fico pensando, às vezes é importante que eles numa, ver, poderem ter contato com pessoas que para ver que não sou só eu, né? Além de mim, Sim. existem vários como eu, que estão fazendo a diferença na sociedade, que estão colocando a questão racial, estão contribuindo para que a sociedade, infelizmente de forma ainda muito lenta, mas está mudando, né? Uhum. Então, Sim. acho que a ideia dessas lives é isso, é trazer pessoas como você, esclarecidas, antenadas e com um discurso importante para que os adolescentes, como as suas filhas, tenham uma cabeça melhor do que nós tivemos lá atrás, né? Para que eles não Uhum. precisem passar por o que a gente passou, ou se Sim. passarem de uma forma um pouco mais tranquila para a saúde deles. Saberem se posicionar, né? Exatamente. Porque às vezes também acho que as pessoas pensam quando falam de psicologia de uma forma, uma coisa mais afastada deles, né? Quem puder ter uma psicóloga como você, eu acho maravilhoso. Mas Ah, também obrigada. e também alertar que quem não tem condições financeiras, tem o SUS, tem universidades que têm programas gratuitos, então é importante e está acessível para todo mundo, e é importante a gente se conscientizar que a gente não está sozinho, não precisa estar sozinho, a Uhum. gente pode ter um acompanhamento profissional e de profissionais maravilhosas, empoderadas e pretas como você, Roberto. Então, assim, eu lhe Obrigada, agradeço do querida. fundo do coração pela sua generosidade, você ter aberto esse espaço para conversar, pela sua entrega, pela você Uhum. compartilhar experiências suas. Eu acho que assim, você vai ajudar muitas meninas pretas, meninos pretos, também não pretos, a se entenderem, né? A verem que aquilo que eles estão passando não é uma coisa que é culpa deles, né? Uhum. E é uma situação que eles podem reverter. Então, assim, muito obrigada. Assim, Sim. muita gratidão por essa conversa deliciosa. E que a Ah, gente, eu que agradeço. e Eu que que a gente agradeço, possa se Tati. encontrar quando essa loucura desse isolamento passar, pra gente. Sim, vamos lembrar os velhos tempos, cantar bastante, vou marcar no karaokê, né? Muito obrigada, me senti muito honrada, né, por você ter feito esse convite. Estou muito feliz, muito agradecida por estar aqui com você também. Fiquei super à vontade, né? Então, obrigada mesmo pela troca,
né, pelas suas palavras, pela sua generosidade também, né? Saiba que você também é um exemplo para mim, Ah, obrigada. né? Te admiro muito, você e sua irmã, assim, são sensacionais, né? Fico sempre ali seguindo vocês, né? E obrigada por vocês existirem, né? Porque é isso que a Nós, gente nós. precisa. Nós, por nós existir, né? De pretos cada vez mais potentes, né? Que falem, né? Que não se escondem. Para as Então, pessoas obrigada. que, assim, eu vi várias pessoas falando que você é maravilhosa, seus pacientes, seus amigos, assim, as pessoas te elogiando, e realmente ela é maravilhosa. Ah, gente, Minha mãe e minha irmã obrigada. tá mandando um beijo para você, minha mãe e minha irmã, mandando um beijo, um Beijo para vocês abraço. também. Tô me sentindo agora Xuxa. Obrigada, gente. E para as pessoas que assistiram essa maratona de lives, acho que 3 semanas de lives, essa é a última, assim, Nossa, foi agradeço. sensacional sua ideia. Você, Ah, caraca, amor. obrigada, obrigada. Mas Muito assim, legal eu mesmo. só consegui por pessoas generosas como você que toparam, né? Que todos os convidados, assim, com uma generosidade absurda, né? Porque nesse Maravilhoso. turbilhão que está na nossa vida, as pessoas aceitaram. Então, agradeço a todos os convidados. E espero que em breve eu consiga trazer outras conversas para a gente não trazer só a questão racial e outras conversas Uhum. importantes só em novembro. Acho que isso tem que ser mantido. Então, Sim, sim, com se eu certeza. puder trazer essas questões, assim, acho que vai valer muito a pena. Então, assim, agradeço a todos, Gente, agradeço a você, Roberto, as pessoas que estão acompanhando. E, assim, estou muito feliz com as que eu as lives também. superaram as minhas expectativas. Um beijo nas suas Foram filhas, ótimas. Obrigada. um beijo na sua Beijo a mãe, na todos sua que nos família. acompanharam. Obrigada, querida. Obrigada Minha irmã mesmo. falando aqui que fechou com chave de ouro, eu concordo. Ah, linda. Obrigada. Então, Obrigada, assim, Liliane. muito obrigada a todos e até a próxima. Espero que em dezembro eu tenha novidades por aí para a gente conversar mais. Então, Se Deus beijo. quiser, brevemente. Beijo, boa Tchau, noite, tchau. gente. Beijo, Tchau. beijo. Tchau.